Para melhor experiência, indico o uso de fones de ouvido. Apresentando Amanhecer, parte 1. Stephenie Meyer, autora dos best-sellers Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse. Livro 1, Bela. Prefácio. Eu já tive mais experiências de quase morte do que era necessário. Isso não é exatamente uma coisa a qual você se acostuma. No entanto, enfrentar a morte novamente parecia estranhamente inevitável, como se eu realmente estivesse marcada pelo desastre. Eu escapei vez após outra, mas ela continuava vindo atrás de mim. Ainda assim, essa vez era tão diferente das outras. Você pode correr de alguém que você teme. Você pode tentar lutar com alguém que você odeia. Todas as reações eram direcionadas a esse tipo de assassinos, os monstros, os inimigos. Quando você ama a pessoa que está te matando, não te restam opções. Como você poderia correr? Como você poderia lutar? Quando fazer isso machucaria o seu amado. Se essa vida fosse tudo que você tem a dar ao seu amado, como você seria capaz de não dá-la? Se alguém fosse a quem você realmente ama. Capítulo 1. Comprometida. Noivos. Ninguém está te encarando. Eu prometi a mim mesma. Ninguém está te encarando. Ninguém está te encarando. Mas por que eu não poderia mentir de maneira convincente nem para mim mesmo? Eu tive que verificar. Enquanto eu sentei, esperando pelas 3 luzes do semáforo ficarem verdes, eu espreitei à direita em sua minivan. Sr. Weber tinha girado todo o seu tornozelo na minha direção. Seus olhos perfuraram os meus e eu me acovardei, imaginando o porquê que ela não desviava o seu olhar ou se sentia envergonhada. Ainda era considerado rude encarar as pessoas, não é? Isso não se aplica mais a mim? Então recordei que essas janelas eram tão escuras que ela provavelmente não tinha ideia se era o mesmo que estava aqui dentro. Não imaginando que eu notei seu olhar, eu tentei me confortar o fato de que ela não estava realmente me encarando, em si olhando somente o carro. Meu carro, suspiro. Eu olhei de relance à esquerda e gemi. Os pedestres estavam congelados na calçada, perderam suas chances de atravessar a rua enquanto eu encarava. Atrás deles, o Sr. Marshall observava bobamente através da janela de vidro de sua pequena loja de sorvete. Pelo menos ele não pressionou seu nariz no vidro, por enquanto. A luz ficou verde em minha pressa para escapar. Eu pisei no acelerador sem parar, do jeito que normalmente eu teria feito para o meu antigo Chevy andar. Motor resmungando, como uma pantera de caça. O carro deu um solavanco para frente tão rápido que meu corpo bateu no assento de couro preto e meu estômago se apanou contra minha espinha. Eu ofeguei enquanto tateava o freio. Mantendo minha cabeça, eu meramente bati no pedal. O carro balançou em uma paralisação absoluta de qualquer maneira. Eu não aguentaria olhar em volta para ver a reação. Se houvesse alguma dúvida sobre quem estava dirigindo o carro, agora havia desaparecido. Com o dedo do pé do meu sapato, eu gentilmente catuquei o acelerador para baixo por meio milímetro e o carro disparou para frente outra vez. Eu tentei alcançar meu objetivo, o posto de gasolina. Se eu não estivesse gastando tanta gasolina, eu não teria vindo parar na cidade de jeito nenhum. Eu estava sem um monte de coisas esses dias. Como? E cadarços, para evitar gastar tempo em público, se movendo como se eu estivesse em uma corrida.
Eu abri o porta-malas, tirei a tampa fora, tirei o ticket impresso e coloquei o bocal no tanque em segundos. É claro que não havia nada que eu pudesse fazer para que os números no calibre se movessem mais rapidamente. Eles, com muita preguiça, quase como se eles estivessem fazendo isso para me irritar, não estava claro. Um dia típico de garoa em Forks, Washington, mas eu ainda sentia como se um projetor de luz estivesse apontando em mim, chamando a atenção para o delicado anel na minha mão esquerda. Em momentos como esse, senti nos olhos das minhas costas. Parecia que o anel estava brilhando como um letreiro de neon. Olhe para mim, olhe para mim. Era estupidez ser tão autoconsciente, e eu sabia disso, além do meu pai e minha mãe, e sobre a minha misteriosa aprovação na faculdade Ivy League, sobre o brilhante cartão de crédito preto que estava na minha bolsa de trás agora mesmo. Quem se importa se com o que eles pensam eu morri sob a minha respiração? Senhorita, uma voz de um homem chamou. Eu me virei, mas daí desejei não ter feito isso. 2 homens estavam ao lado de uma exagerada caminhonete com novos caiaques presos no topo. Nenhum deles estava olhando para mim. Os 2 estavam encarando o carro. Pessoalmente eu não entendia, mas eu estava orgulhosa que eu podia diferenciar entre os símbolos de Toyota, Ford e Chevy. Esse carro era preto, lustroso, polido e bonito, mas era apenas um carro para mim. Desculpe por te incomodar, mas você poderia me dizer que tipo de carro você está dirigindo? O mais alto perguntou. Um Mercedes, certo? Sim, o homem disse educadamente, enquanto seu amigo mais baixo virou os olhos com a minha resposta. Eu sei, mas eu estava imaginando. Você está dirigindo um Mercedes, guardião? O homem disse o nome com reverência. Eu tive a sensação que esse cara iria se dar bem com o Edward, meu noivo. Ainda assim não dava para escapar dessa verdade com o casamento há apenas alguns dias. Eles não deveriam estar disponíveis na Europa ainda. O homem continuou. Sem mencionar isso, enquanto seus olhos traçaram o contorno do meu carro, não pareceu muito diferente nenhum outro Mercedes sedã para mim. Mas eu sabia. Eu contemplava brevemente meus problemas com as palavras como noivo, casamento, marido e etc. Eu apenas não conseguia encaixar tudo na minha cabeça. Em contrapartida, eu encolhia cada pensamento de vestidos brancos, macios e buquês. Mais que isso, eu não conseguia reconciliar um sério e respeitável tolo conceito como meu marido com a minha ideia de Edward. Era como jogar um arcanjo como um contabilista. Eu não conseguia visualizar ele em nenhum lugar comum, como sempre. Tão logo eu começava a pensar em Edward, eu me pegava tendo um giro tonto de fantasias. O estranho teve que limpar sua garganta para ter a minha atenção. Ele ainda guardava uma resposta sobre a fabricação do carro e o modelo. Eu não sei, eu disse a ele em honestidade. Você se importa se eu tirasse uma foto dele? Me levou um segundo para processar isso. Sério? Você quer tirar uma foto de carro? Claro, ninguém vai acreditar em mim se eu não ter provas. Ok, tudo bem. Eu tirei gentilmente o bocal e rastejei para o assento da frente para me esconder enquanto o entusiasta tirou uma enorme câmera que parecia profissional de fora da sua mochila. Ele e seu amigo se revezaram para posar no capô e depois foram tirar fotos da parte de trás. Eu sinto falta da minha caminhonete. Eu choraminguei para mim mesmo. Muito convincente. Conveniente demais. A minha picape dar o último suspiro poucas semanas depois do Edward e eu concordar com o nosso torto compromisso.
Um dos detalhes sendo que seria permitido que ele substituísse minha picape quando essa morresse. Edward jurou que isso já era esperado. Minha picape teve uma longa vida, uma vida cheia, e morreu de causas naturais, segundo ele. E, é claro, eu não tinha como verificar a história dele ou como trazer minha picape de volta à vida sozinho. Meu mecânico favorito. Eu congelei esse pensamento, recusando a me deixar que se concluísse. Ao invés disso, fiquei escutando as vozes dos homens do lado de fora, abafadas pelo vidro de carro. Usou uma lança nele no vídeo da internet? Nem fez bolha na tinta? É claro que não. Você poderia passar um tanque em cima dessa belezinha. Nem tem no mercado para isso aqui. Foi feita mesmo por os diplomatas, traficantes de armas e de drogas do Oriente Médio. Você acha que ela é algo assim? O mais baixo perguntou numa voz suave, e eu abaixei a cabeça. Disse o alto. Talvez. Não posso imaginar o porquê você precisaria de ouvir a prova de mísseis e 2 toneladas de armadura por aqui. Deve estar indo para um lugar mais perigoso. Armadura? 2 toneladas de armadura? E vidro à prova de míssil? Legal. O que aconteceu com o velho vidro à prova de balas? Bom, pelo menos fazia sentido. Se você tivesse um senso de humor negro, nunca esperasse que o Edward tiraria vantagem do nosso acordo para pesá-lo do lado dele de forma que eu recebesse mais que ele receberia. Eu havia concordado que ele trocaria minha picape, sem imaginar que esse momento chegaria tão rápido, claro. Quando fui forçado a admitir que minha picape tinha virado não mais que um tributo sem vida para Chevrolet clássicos, eu sabia que a ideia dele de troca seria algo para me deixar envergonhado, me fazer o foco de olhares e cochichos. Eu estava certo sobre essa parte, mas nem nos meus sonhos mais obscuros eu tinha previsto que ele me daria 2 carros. O carro para antes. Ele me disse que era um empréstimo e prometeu que devolveria após o casamento. Isso não tinha feito nenhum sentido para mim até agora. Porque eu era um humano tão frágil, propenso a acidentes, vítima da minha própria perigosa má sorte. Aparentemente eu precisava de um carro resistente a tanques para me manter seguro. Hilário. Eu tinha certeza que ele e seus irmãos tinham adorado rir das minhas custas. Ou talvez, só talvez, uma vozinha sussurrou na minha cabeça. Não é piada boba. Talvez ele realmente esteja preocupado contigo. Não seria a primeira vez que ele teria exagerado tentando me proteger. Eu suspirei e eu não tinha visto o carro para depois. Estava escondido embaixo de uma lona no canto mais fundo da garagem dos Cullen. Eu sabia que a maioria das pessoas já teriam espiado, mas eu realmente não queria saber. Provavelmente não teria armadura, porque eu não precisaria disso após a lua de mel. Indestrutibilidade virtual era apenas uma das vantagens que eu não podia esperar para ter. As melhores partes de ser uma Cullen não eram os carros caros e os cartões de crédito impressionantes. Ei, o homem mais alto chamou, fazendo uma concha com as mãos contra o vidro para tentar me ver dentro. Já terminamos, valeu. Sejam bem-vindos, eu respondi. Fiquei tensa quando dei a partida e pressionei o pedal bem gentilmente para baixo. Não importava quantas vezes eu tinha dirigido por a estrada familiar no caminho para casa, não consegui ignorar os posters molhados pela chuva de pano de fundo, cada um deles pegado em postes de telefones e colados em placas. Era um tapa fresco na minha cara, um tapa na cara bem merecido. Minha mente foi sugada de volta à lembrança. Eu interrompi imediatamente. Antes, eu não conseguia evitar nessa estrada. Não com as fotos do meu mecânico favorito passando por mim em intervalos regulares. Meu melhor amigo, meu Jacob. Os potters Você viu esse menino?
Não tinha sido ideia do pai do Jacob. Foram ideia do meu pai, Charlie, que imprimiu e espalhou os folhetos por toda a cidade, e não só em Forks, mas em Port Angeles, Essexin, e Rockian, e Aberdeen, e todas as outras cidades da Península Olímpica. Ele tinha verificado que toda a delegacia do estado de Washington tinha um folheto pendurado na parede também. Na sua própria delegacia havia um mural de cortiça inteiro dedicado a encontrar o Jacob. Estava quase vazio. Para o seu desapontamento e frustração, meu pai estava decepcionado mais que com a falta de resposta. Ele estava mais decepcionado com Billy, o pai de Jacob e o melhor amigo de Charlie. Pelo Billy não estava mais envolvido com a busca pelo seu filho de 16 anos fugitivo. Por Billy se recusar a colocar posters em La Push, a reserva na costa que era o lar de Jacob. Por ele parecer ter aceitado o desaparecimento de Jacob como se não tivesse nada que ele pudesse saber. Por ele dizer: Jacob é grande o bastante agora. Ele virá para casa quando ele quiser. E ele estava frustrado por eu ter tomado partido de Billy. Eu não tinha colocado posters tão pouco, por eu e Billy sabíamos onde Jacob estava, em termos de áreas, e sabíamos que ninguém tinha visto esse menino. Os posters deixavam a costumeira bola na minha garganta e as lágrimas ardentes nos meus olhos. Eu estava agradecida que Edward estava caçando nesse sábado. Se o Edward visse minha reação, ele ia assistir horrível também. É claro que tinha a desvantagem de ser sábado. Ao virar vagarosamente e com cuidado na minha rua, eu pude ver a viatura do meu pai. Na entrada da garagem. Ele não tinha ido pescar de novo hoje, ainda chateado por causa do casamento. Eu não poderia usar o telefone lá dentro, mas eu tinha que ligar. Eu estacionei meu fio atrás das esculturas do Chevrolet e tirei meu celular que Edward tinha me dado para emergências do porta-luvas. Disquei, deixando meu dedo no botão de end enquanto o telefone tocava. Só se acaso. Hello, respondeu Seth Clearwater. Eu suspirei em alívio. Eu era muito covarde para falar com a irmã, mas era dele. Lia a frase arrancar minha cabeça. Não era necessariamente maneira de falar quando vinha da Lia. Ei, Sid, é a Bella. Oh, hey, Bella. Como você está? Engasguei, despreparada por confiança. Bem, ligando para saber novidades. Você é psíquico? Não mesmo. Não sou Alice. Você só é previsível, ele brincou. Entre os Kellyuts de La Push, só o Sid se sentia confortável para mencionar os Cullen por nome. Ainda mais brincar sobre coisas como minha quase onisciente, quase cunhada. Eu sei que sou. Eu hesitei um minuto. Como ele está? Seth suspirou. O mesmo de sempre. Ele não fala, apesar de saber que ele ouve a gente. Ele tá tentando não pensar como humano. Você sabe. Usando só seus instintos. Você sabe onde ele está agora? Em algum lugar do norte do Canadá. Não posso te falar em que província. Ele não presta muita atenção nas divisas de estados. Alguma dica de que ele possa... Ele não está voltando para casa dela. Desculpe. Eu engoli. Tudo bem, Sid. Eu sabia antes de perguntar. Eu não consigo evitar torcer. Todos nós nos sentimos iguais. Obrigado por me aturar, Sid.
Sei que os outros devem ser mais difíceis contigo. Eles não são grandes fãs, ele concordou animado. Meio ridículo, acho. Jacob fez sua escolha, você fez a sua. Dick não gosta da atitude deles a respeito. É claro que eles não estão muito felizes que você está checando nele. Tampouco eu exclamei. Eu pensei que ele não estava falando com você. Ele não pode esconder tudo da gente, por mais que ele esteja tentando. Então Jacob sabia que eu estava preocupado. Eu não sabia como me sentir a respeito. Bom, pelo menos ele sabia que eu não tinha simplesmente ido de encontro ao pôr do sol e esquecido dele completamente. Ele devia imaginar que eu era capaz disso. Então a gente se vê no casamento, eu disse, forçando a palavra entre os meus dentes. Eu e minha mãe vamos estar lá. Foi legal você convidar a gente. Eu sorri pelo entusiasmo em sua voz, apesar da ideia de convidar os Clearwater tivesse partido do Edward. Eu estava grata por ele ter pensado nisso. Ter o City lá seria bom. Uma negação, por mais tênue, com meu padrinho desaparecido, não seria o mesmo sem vocês. Diga ao Edward que eu disse oi, tá? Pode deixar. Eu balancei a cabeça. A amizade que tinha nascido entre o Edward City era algo que embaralhava minha mente. Era prova, no entanto, de que as coisas não tinham que ser desse jeito. Lobisomens e vampiros podiam se dar muito bem. Obrigado, se eles tentassem. Nem todo mundo gostava dessa ideia. City disse. A voz dele subindo algumas notas. Leo chegou. Tchau. O telefone ficou mudo. Eu deixei no banco do passageiro e me preparei mentalmente para entrar em casa, onde Charlie estaria esperando meu pobre pai. Era muito para lidar agora. A fuga de Jacob era somente um dos problemas nas suas carregadas costas. Ele estava quase tão preocupado comigo, sua acabada de virar adulta filha, que estava para ver a senhora andar ali em poucos dias. Eu caminhei devagar pela fraca chuva, lembrando a noite em que nós contamos para ele. Com o som do carro do Charlie anunciando seu retorno, o anel de repente pesou 100 de libras no meu dedo. Eu queria esconder minha mão esquerda em um bolso, ou talvez sentar nela, mas Edward, com um aperto firme, manteve-o na parte dianteira e no centro. Pare de se remexer, Bella. Por favor, tente lembrar que você não está confessando um assassinato aqui. É fácil você dizer. Eu ouvi o som sinistro nas botas do meu pai rangendo para cima do chão. A chave chacoalhando na porta já aberta. O som me lembrou daquela parte do filme quando a vítima percebe que esqueceu de trancar seu cadeado. Relaxe, Bella. Edward sussurrou, ouvindo meu coração acelerar. A porta bateu contra a parede e eu vacilei, como se eu fosse Tassared. Ei, Charlie. Edward falou inteiramente relaxado. Não. Eu salivei sobre minha respiração. O quê? Edward sussurrou de volta. Espere até que ele descarregue sua arma. Edward riu e passou sua mão livre entre seus cabelos de bronze. Charlie veio ao redor do canto, ainda no seu uniforme, ainda armado, e tentou não fazer uma careta quando viu nós, sentados juntos no sofá do amor. Ultimamente ele tem posto muito esforço para gostar mais do Edward, é claro. Com essa revelação, ele teria que acabar com seus esforços imediatamente. Hey, crianças, e aí? Nós gostaríamos de conversar com o senhor, Edward disse. Nós temos algumas notícias boas. A expressão do Charlie foi de amigável para preta de suspeita em um segundo. Boas notícias? Charlie rosnou, olhando em linha reta para mim. Sente-se, pai. Ele levantou uma sobrancelha, me encarou por 5 segundos, então deitou no reclinador e sentou para baixo da borda. Suas costas estavam eretas. Não se esforce muito, pai.
Eu disse depois de um momento de silêncio. Tudo está bem. Edward fez caretas e eu sabia que era por causa das palavras bem. Ele provavelmente usaria alguma coisa como maravilhoso ou perfeito ou glorioso. Claro que sim, Bella. Claro que sim. Se está tudo bem, por que você está suando como um porco? Eu não estou suando. Eu menti. Eu me desviei de sua careta penetrante. Me apertando contra Edward, instintivamente passei a mão pela minha testa para apagar as evidências. Você está grávida? Charlie explodiu. Você está grávida, não está? Apesar da pergunta provavelmente ser para mim, agora ele estava olhando para Edward, e eu podia jurar que não via a mão dele se fechando na arma. Não, é claro que eu não estou. Eu queria dar uma cotovelada nas costas do Edward, mas eu sabia que isso ia me deixar com hematoma. Eu disse a Edward que as pessoas iam imediatamente chegar a essa conclusão. Que outra razão possível? Pessoas sãs se casariam aos 18 anos? A resposta dele a isso me fez revirar os olhos. Amor, certo. O olhar de Charlie limpou um pouco. Geralmente ficava muito claro no meu rosto quando eu estava falando a verdade. E agora que ele acreditava em mim? Oh, desculpe. Desculpas aceitas. Houve uma longa pausa. Depois de um momento eu percebi que todos estavam esperando que eu dissesse alguma coisa. Eu olhei para Edward, paralisada de pânico. Não tinha jeito de me fazer botar as palavras para fora. Ele sorriu para mim, enquadrou os ombros, e então se virou para meu pai. Charlie, eu sei que as coisas estão fora de ordem tradicionalmente. Eu devia ter pedido antes. Eu não tenho uma intenção de te respeitar. Mas já que Bella já disse sim, eu não quero menosprezar a escolha dela nesse assunto. Ao invés de te pedir a mão dela, eu te peço sua bênção. Nós vamos nos casar, Charlie. Eu amo mais do que tudo no mundo, mais do que a minha própria vida. E graças a algum milagre ela me ama da mesma forma. Você nos dará sua bênção? Ele soou tão seguro, tão calmo, por apenas um instante, escutando aquela absoluta certeza na voz dele. Eu experimentei um raro momento de insight. Eu pude ver rapidamente a forma em que todos olhavam para ele. Durante um bater de coração, esta notícia fez total sentido. E aí eu vi o rosto inexpressivo de Charlie. Os olhos dele agora estavam grudados no anel. Eu aprendi a respiração enquanto a pele dele mudava de cor, de uma forma vermelha a roxa, de roxa a azul. Eu comecei a me levantar. Eu não sei o que estava planejando a fazer. Talvez fosse uma manobra elite para ter certeza de que ele não estava engasgando. Mas Edward apertou minha mão e murmurou. Dê um minuto a ele. Tão baixinho que só eu pude ouvir. Dessa vez o silêncio foi muito mais longo. Então, gradualmente, tom por tom, a cor de Charlie voltou ao normal. Os lábios dele se comprimiram e suas sobrancelhas se uniram. Eu reconheci sua expressão, pensando profundamente. Ele estudou nós dois por um longo momento e eu senti Edward relaxar ao meu lado. Acho que não estou tão surpreso, Charlie murmurou. Eu sabia que teria que lidar com isso em algum momento em breve. E eu soltei o ar. Você está certa disso? Charlie quis saber, me encarando. Eu tenho 100% de certeza de Edward. Eu o segurei sem perder tempo. Mesmo assim, se casar, por que essa pressa? Ele me olhou com suspeitas novamente. A pressa era porque eu estava me aproximando dos 19 anos. A cada dia que se passava, enquanto o Edward ficava congelado em sua perfeição dos 17 anos. Não que esse fato se associasse a casamento no meu livro, mas o casamento era necessário devido a um delicado e complicado compromisso que Edward e eu temos para chegar a esse ponto.
O tijolo que leva a qualquer transformação de mortal a imortal. Eram essas coisas que eu não podia explicar a Charlie. Nós estamos indo para Dormonte juntos no outono, Charlie. Edward lembrou ele. Eu gostaria de fazer isso bem, da forma correta. Foi assim que eu fui criado. Ele encolheu os ombros. Ele não estava exatamente exagerando. Eles tinham moral antiquada durante a Primeira Guerra Mundial. A boca de Charlie torceu para um lado, procurando por alguma coisa a qual discutir. Mas o que ele podia dizer? Eu preferia que você viesse pecaminosamente primeiro. Ele era um pai. Suas mãos estavam matadas. Eu sabia que isso aconteceria. Ele murmurou para si mesmo, fazendo uma careta. Então, de repente, seu rosto ficou perfeitamente suave e desanuviado. Papai, eu perguntei ansiosamente. Eu olhei para Edward, mas eu também não consegui ler seu rosto enquanto ele olhava para Charlie. Charlie explodiu. Eu pulei do meu assento. Eu encarei incredulamente enquanto Charlie se dobrava de tanto rir, seu corpo todo de balançando. Eu olhei para Edward para ter uma tradução, mas os lábios de Edward estavam fechados com força, como se ele mesmo estivesse tentando para segurar o riso. Ok, está certo. Charlie tossiu. Se casem. Outra onda de risos o balançou. Mas por quê? Eu quis saber. Mas você precisa contar a sua mãe. Eu não vou dizer uma palavra, Rene. Isso é por sua conta. Ele explodiu em risadas escandalosas. Eu parei com a mão na maçaneta, sorrindo, claro. Naquele tempo, as palavras dele me aterrorizavam. O destino final, contar a Hannah. Casamento durante a juventude estava na lista negra dela, acima de matar filhotes de cãezinhos. Quem podia ter adivinhado a reação dela? Eu não. Certamente não, Charlie. Talvez Alice, mas eu não pensei em perguntá-la. Bem, Bella. Hannah disse, depois que eu tossi e gaguejei as palavras impossíveis. Mamãe, eu vou me casar com o Edward. Eu estou um pouco aborrecida por você. Eu estou um pouco aborrecida por você ter demorado tanto para me contar. Passagens de avião estão ficando mais caras. Ela temeu. Você acha que a Pio já vai ter tirado gesso até lá? Se ele não estiver usando terno, isso vai arruinar as fotos. Espera um segundo, mãe. Eu resfoliguei. O que você acha que quer dizer com esperar tanto tempo? Eu acabei de ir Eu não fui capaz de botar uma palavra noivar pra fora. Acertar as coisas, sabe? Hoje mesmo? Isso é uma surpresa, eu achei. O que você achou? Bem, quando você veio me visitar em abril, parecia que essas coisas já estavam arranjadas. Se é que você sabe o que eu quero dizer. Você não é muito difícil de ler, queridinha. Mas eu não quis dizer nada porque eu sabia que não tinha utilidade nenhuma. Você é exatamente como Charlie, ela suspirou resignada. Quando você resolve uma coisa, não tem como tentar ser razoável com você, é claro. Assim como Charlie, você mantém a sua decisão também. Você não está repetindo os meus erros, Bella. Você parece estar assustada, Bupinha. E eu acho que seja porque você estava com medo de mim. Ela gargalhou. Ou do que eu vou pensar. Eu sei que eu disse um monte de coisa sobre o meu casamento e a minha estupidez. Eu não vou morder a minha própria língua, mas você precisa entender que aquelas coisas se aplicavam especificadamente a mim. Você é uma pessoa completamente diferente de mim.
Você comete os próprios erros, tipo de erros, e eu tenho certeza que você terá a sua parcela de arrependimento na vida. Mas compromisso nunca foi o seu problema, queridinha. Você tem a chance melhor de fazer isso funcionar do que muitas quarentonas que eu conheço. Hannah sorriu de novo. Minha pequena criança de meia idade. Por sorte, você encontrou outra alma de meia idade. Você não está com raiva? Você não acha que eu estou cometendo um erro gigantesco? Bem, bem, eu com certeza gostaria que você esperasse mais alguns anos, quer dizer. Você acha que eu pareço velho o suficiente para ser uma sogra? Não responda, mas isso não se trata de mim. Você está feliz agora? Eu não sei. Eu não sei. Eu estou tendo uma experiência fora do meu corpo nesse momento. Hannah gargalhou. Ele te faz feliz, Bella? Sim, mas... Você vai querer outra pessoa algum dia? Não, mas... Mas o quê? Mas você não vai me dizer que eu pareço uma adolescente apaixonada, como qualquer outra no início dos tempos? Você nunca foi uma adolescente apaixonada, queridinha. Você sabe o que é melhor para você. Pelas suas últimas semanas, ela mergulhou inadvertidamente em planos de casamento. Ela passava horas todos os dias no telefone com a mãe de Edward, Esme. Não havia problemas e parentes se darem bem. Henry adorou Esme, mas também duvidava que alguém pudesse reagir de outra forma. A minha adorável quase sogra. Isso me deixou por fora. A família de Edward e a minha estava cuidando juntas das núpcias sem que eu tivesse que fazer nada, ou saber nem pensar demais nisso. Charles estava furioso, é claro, mas o lado bom era que ele não estava furioso comigo. A traidora era Hannah. Ele estava contando com ela para ser o tirana. O que ele podia fazer agora? Quando sua última ameaça, contar a mamãe, acabou dando em nada. Ele não tinha nada e sabia disso. Então ele ficava vagando em casa, murmurando coisas sobre não se poder mais confiar em ninguém nesse mundo. Pai, eu chamei enquanto abri a porta da frente. Estou em casa. Espere, Bella. Fique bem aí. Eu parei automaticamente. Me dê um segundo. Oh, você conseguiu, Alice? Alice? Desculpa, Charlie. A voz alegre de Alice respondeu. Como está? Estou sangrando. Você está bem. A pele não foi ferida, confie em mim. O que está acontecendo? Eu quis saber, hesitando na entrada. 30 segundos, por favor, Bella. Alice me disse. Sua paciência será recompensada. Upt. Charlie adicionou. Eu bati o pé, contando cada batida antes de ir até a nossa sala de estar. Oh! Eu perdi o fôlego. Oh, pai, você está... Boboca? Charlie interpretou. Eu estava pensando em algo mais parecido com... elegante. Charlie ruborizou. Alice pegou o cotovelo dele e rodou lentamente para que ele mostrasse o terno cinza pálido. Ora com isso, Alice, eu pareço um idiota. Ninguém vestido por mim fica parecendo um idiota. Ela está certa, pai. Você está fabuloso. Qual é a ocasião? Alice revirou os olhos. E a última prova de roupa para vocês dois. Eu tirei meus olhos da elegância não habitual de Charlie. E pela primeira vez vi a bolsa branca estufada deitada cuidadosamente no sofá. Ah, vai pro seu cantinho ser feliz, Bella. Não vai demorar. Eu respirei fundo e fechei os olhos, mantendo-os fechados. Eu procurei o meu caminho, subindo as escadas até o meu quarto. Eu fiquei de lingerie e estiquei os braços.
Parece até que estou enfiando farpas de bambu embaixo das unhas. Alice murmurou para si mesma enquanto me seguia. Eu não prestei atenção nela. Eu estava no meu cantinho feliz. No meu cantinho feliz. Toda a bagunça do casamento, acabada e pronta, atrás de mim, já reprimida e esquecida. Nós estávamos sozinhos, só eu e Edward. A paisagem era confusa e estava frequentemente em fluxo. Ela passava de uma floresta nebulosa para uma cidade coberta de nuvens para uma noite ártica, porque o Edward estava mantendo um local da nossa lua de mel em segredo para mim, mas eu não estava particularmente preocupado com essa parte. Edward e eu estávamos juntos e eu tinha cumprido a minha parte do compromisso perfeitamente. Eu casei com ele. Essa era a parte maior, mas eu também aceitei todos os seus presentes ultrajantes e me registrei, mesmo que futilmente, para comparecer na Universidade de Dartmouth no outono. Agora era a vez dele. Antes de me transformar em vampira, a grande promessa dele, ele tinha estipulado mais uma condição a mim. Edward tinha uma preocupação obsessiva com as coisas humanas que eu estaria deixando para trás, as experiências que ele não queria que eu perdesse. Mas havia apenas uma experiência na qual eu estava insistindo. É claro que essa era a que ele queria que eu estivesse esquecido. No entanto, aqui estava o problema. Eu sabia no que eu me transformaria quando estivesse tudo acabado. Eu vi vampiros recém-nascidos em primeira mão. Eu tinha ouvido todas as histórias da minha futura família sobre a selvageria dos primeiros dias. Por vários anos, minha primeira personalidade ia ser sedenta. Ia levar algum tempo até que eu fosse eu mesmo novamente. E mesmo quando eu estivesse sob controle de mim mesmo, eu jamais me sentiria exatamente da forma que eu me sinto agora, humana e aproximadamente apaixonada. Eu queria que a experiência completa antes de trocar meu corpo quente, quebrável e guiado por hormônios por algo lindo, forte e desconhecido. Eu queria uma lua de mel de verdade com Edward, e a despeito do perigo ao qual ele achava que ia me submeter, ele concordou em tentar. Eu estava apenas vagamente côncia da presença de Alice e do cetim passando pelo meu corpo. Durante aquele momento, eu não me importei com o que a cidade inteira estava pensando de mim. Eu não pensava no espetáculo que teria que estrelar em breve. Eu não me importei em tropeçar na minha grinalda e rir na hora errada, em ser a jovem demais ou a multidão me encarando, e nem sequer no assento vazio onde meu melhor amigo estaria. Eu estaria com Edward no meu cantinho feliz. Fim do primeiro capítulo do episódio 1, Amanhecer, parte 1.